no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Juliana Freire e temos um papo super importante hoje que precisa ser bastante proseado com a família e amigos. Vamos falar sobre a importância de manter o jovem no campo e como a inclusão digital pode ajudar nessa permanência. Hoje são vários os fatores que dificultam a permanência do jovem no campo, interrompendo em muitos casos a sucessão rural. O valor da terra é caro e o custo de se produzir também, o que torna a agricultura periurbana, que é a agricultura entre áreas urbanas e rurais, muito complexa. Também tem a falta de mão de obra, o que faz com que as áreas periurbanas fiquem sob ameaça pela expansão das cidades sobre a área rural. Mas nada está perdido. É possível ter outros ganhos dentro da propriedade agrícola e a expansão além da porteira, com uma agricultura familiar associativista, por exemplo. É o que o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Ivan Alvarez, vai nos contar com mais detalhes. Um dedo de prosa. Vamos ouvir agora a conversa que a jornalista da Embrapa Meio Ambiente, Cristina Tordim, teve com o pesquisador Ivan. Oi, Ivan, vamos começar nosso papo? Você pode falar para a gente qual a realidade do jovem rural no contexto da agricultura familiar? Bom, o que a gente pode falar sobre o jovem é que ele é o reflexo do que ocorre ao todo com a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela tem por premissa, está envolvendo a família na produção, envolvendo no manejo da terra e também participando do gerenciamento da propriedade. Ocorre que o jovem, principalmente hoje, nas áreas periurbanas, ele tem uma dificuldade de permanecer na terra, por vários motivos. Então, a maior dificuldade do jovem é encontrar uma atividade produtiva, porque geralmente as propriedades elas são pequenas. Então, numa propriedade pequena, você tem que encontrar algo que o jovem possa realizar e também, de alguma maneira, ser remunerado e dar progresso à produção rural. Para que a sucessão rural ocorra, é necessário que o jovem esteja também engajado dentro da propriedade. E muitas vezes as relações familiares são também uma dificuldade quando o jovem não encontra esse espaço. Na agricultura familiar, o jovem tem que encontrar um nicho de produção. Quando ele encontra esse nicho de produção, ele consegue permanecer na propriedade. As nossas pesquisas têm mostrado que falta diálogo entre pais e filhos. Então, o produtor rural que não tem por prioridade conversar com seu filho, ele tem maior dificuldade para o filho ficar na propriedade. E explica para a gente, então, como nós podemos sensibilizar o jovem a ficar na propriedade e consolidar a sucessão. Bom, quando a gente fala de jovem rural, a gente está falando de um setor muito específico dentro da propriedade rural. O que a gente está falando? De gerações. Naturalmente, existe um conflito entre gerações, ou ao menos existe uma diferença do modo de pensar e de agir de uma geração para outra. Então, o primeiro passo, a gente tem que fomentar o diálogo entre pais e filhos dentro da propriedade rural. As nossas pesquisas mostraram que a família que senta para conversar, a família que leva para o jovem também o problema do gerenciamento da propriedade, ela consegue permanecer unida e a sucessão rural acontece. Então, quando você tem esse primeiro lado, você consegue realmente ter sucesso nesse evento que é a sucessão rural. Por outro lado, a gente tem que ver claramente dentro daquilo que pode ser feito na propriedade, porque tem coisas que não podem ser feitas. Aí depende de políticas públicas, depende de uma ação externa à propriedade. Mas os nossos estudos demonstraram que quando há uma vontade de se associar com outros agricultores que tenham as mesmas dificuldades, isso minimiza os problemas. Então, trabalhar em associativismo também auxilia que o jovem rural fique na propriedade. Quando você
propicia também um convívio social. O jovem tem convívio com outros jovens, quando ele tem a possibilidade de trocar ideias, quando ele tem a possibilidade do ensino à distância também, porque muitas vezes ele quer ter o acesso ao ensino e ele tem que sair da propriedade. Mas se ele tem o ensino à distância, acesso à internet, ele consegue de alguma maneira fazer essa agregação de conhecimento. Ele consegue estar adquirindo conhecimento maior e ele pode aplicar na propriedade, desde que os pais entendam que ele tem esse espaço. Pegaram a dica do pesquisador, né? Diálogo é tudo. Com muita conversa, é possível superar diferenças e entender que as divergências podem ser resolvidas, respeitando o papel de cada um na família e no trabalho rural. E trabalhar de forma associativa com outros produtores também é fundamental, pois diminui as dificuldades. Vamos continuar ouvindo as dicas do pesquisador Ivan Alvarez para manter o jovem rural no campo. E qual política pública está faltando para estimular o jovem produtor rural? Olha, o jovem produtor rural, ele tem muita dificuldade de ter acesso ao crédito. O crédito ao jovem rural não é fácil. Então, um Pronaf, por exemplo, que foque mais isso e estimule para que ele tenha assessoria técnica e possa acessar esse Pronaf para a juventude. De outra forma, o que a gente gostaria de ressaltar é que uma política pública que entenda as diferenças regionais também é muito importante. Então, um jovem que está no Nordeste tem uma carência na zona rural, principalmente no sertão nordestino. E o jovem que está numa área tão próxima das áreas urbanas, das áreas com maior concentração demográfica, ele tem outra dificuldade. Primeiro que a atração desse jovem para a cidade é muito grande, tanto do ponto de vista do emprego, como do ponto de vista também das relações sociais. Então ele precisa de muito estímulo. E para que ele tenha esse estímulo, é preciso que a política pública entenda de uma certa forma, ela de alguma maneira subsidie a produção para que o jovem possa, encontrando um nicho novo, implantando tecnologias, criando inovação, ele possa também, de alguma maneira, agregar mais valor numa terra que já é tão cara, porque a pressão imobiliária, a pressão do setor da cidade que vai chegando na área rural é grande, né? Seja por condomínio, seja por logística, e você tem que ter um alto valor da produção para compensar o valor da terra. Ivan, e nas relações pai e filho agricultor, o que você destaca? Olha, desde que o jovem ouve lá de pequeno, de criança, quando ele sente assim, vai filho, estuda, mas volta, é bem diferente daquele pai que fala, vai filho, estuda e não vai ficar igual eu aqui. Então, quando ele coloca a condição da agricultura como uma condição difícil, uma condição cultural que não estimula, ele já está dizendo para o filho dele, vai embora, porque não é uma atividade prazerosa, não é uma atividade que vai te dar um retorno de felicidade. Então isso é muito importante. E aí, quando chega no futuro, o jovem já passou uma vida ouvindo isso, ele pensa assim, puxa, mas eu não vou ficar igual meu pai, né? E aí o pai quer que o filho fique. E aí já é tarde, né? O que a inclusão digital tem relação com a juventude rural, então? Bom, ela é fundamental. Quando a gente faz uma pesquisa participativa, né? Então, tudo que a gente tem realizado aí juntamente com os próprios agricultores, nos trazendo suas demandas, nos trazendo suas questões, e por meio desse trabalho, o que a gente primeiro ouve é assim, que o mais importante para eles é a união da família, como eu já destaquei aqui. Mas tem um fator essencial, que muitas vezes não depende da família, e sim de uma ação externa, até de uma política pública, que é a possibilidade dele ter um acesso à internet, e não só uma internet comum, uma internet de boa qualidade, para que ele possa ter acesso ao ensino à distância, para que ele comercialize seus produtos e diminua essa distância, muitas vezes, que há do meio rural com o meio urbano. Então, até se socializando por meio de redes sociais. É fundamental para o jovem rural
ter acesso aos meios digitais. Mesmo porque, se a gente traz uma tecnologia nova, se alguma inovação chega na propriedade, sem internet, muitas vezes ela não vai funcionar. Então, isso é fator básico. Muito boa essa prosa! Agora vamos ouvir o depoimento da nossa colega Cristina Tordim, que viveu a experiência de muitos jovens que deixam o campo e não voltam mais. Pitacos da Hora. E a nossa jornalista, a Cristina Tordim, aqui da Embrapa Meio Ambiente, ela contou uma história emocionada. Conta pra gente. Eu vou inverter aqui. Agora que você é o jornalista, e você vai dar seu depoimento. Então, Ivan, a sua pesquisa me emocionou muito, porque eu nasci num sítio em Valinhos, um sítio de figo, que era a capital do figo roxo. Valinhos hoje tem muita goiaba. Como você disse, os condomínios estão chegando perto de casa, o pessoal já está querendo vender. E desde que eu sou criança, eu escuto a minha mãe falar. Minha mãe, que era da cidade, casou com meu pai, foi morar no sítio. Estudem, porque eu não quero que vocês fiquem igual seu pai, que não tem hora para trabalhar, não tem sábado, não tem domingo. Se chove, ele fica desesperado, se chove muito, se chove pouco, se dá chuva de pedra, se dá geada. Era tudo muito sofrido pra gente e, pra falar a verdade, Ivan, nenhum filho ficou no sítio. Todo mundo saiu e o sítio acabou. Então, Cristina, não chegou a hora da gente reverter esse processo? A gente aqui da Embrapa está procurando fazer isso, porque quando a gente vê, estamos gerando tanta tecnologia, tanta pesquisa, e quando a gente chega lá, nos vários aspectos assim, do Brasil todo, a gente vê uma agricultura envelhecendo. É muita sabedoria, mas também há que se fazer o novo. E o novo é trazer o jovem de volta para a propriedade. Aquele que saiu e não deixar aquele que está lá. Ele pode até ir, ele pode até estudar, mas ele volta, trazendo um vigor e uma vontade. Então, vamos tentar reverter esse processo. E a nossa mensagem aqui é essa, justamente, vamos nos unir, tragam suas demandas para a Embrapa, mas vamos fazer também a lição dentro de casa, né? Então, você, agricultor, que está aí vendo seu filho indo embora, pensa como que você pode tratar essa questão de uma forma diferente, nova, e pode contar com a gente. Que depoimento, né, gente? Obrigada, nossa colega Cristina Tordim, por compartilhar essa experiência. E agradeço também a participação do pesquisador Ivan Alvarez, da Embrapa Meio Ambiente. E você, amigo ouvinte, sabia que é importante também reservar um momento semanal para planejar a propriedade junto com a sua família? Essa prática ajuda a alinhar as expectativas e os objetivos familiares e fortalece a estrutura da sucessão rural. Como ouvimos agora há pouco, é preciso ter um novo olhar para o jovem, criando políticas públicas e novas formas de financiamento da agricultura, valorizando a atividade agrícola, garantindo acesso ao ensino e à internet, ou seja, integrando esse jovem à sociedade como um todo. É isso, meus amigos, e com esse recado final, terminamos mais um Prosa Rural. Para saber mais sobre esse assunto, você pode acessar a publicação Jovem Rural como Indutor da Agricultura Periurbana no Circuito das Frutas no Estado de São Paulo, na página da Embrapa na internet em publicações. E aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 19 é o DDD. Telefone 3311-2700. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevista, Cristina Tordim. Edição de roteiro e apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente.